Hoje é sexta-feira, hoje é dia de pizza na Mandacaru, na pizzaria Mandacaru. Não esquece não, tá, gente? Hoje é dia de pizza lá na Mandacaru. E tem a cerveja e o chopp Viva la Vida. Vanderlei Pérez está aqui, hoje dia 5, dia da cultura. E a secretária de Cultura não pôde estar com a gente, mas marcou para a semana que vem, vamos aguardar, para ver o que ela fala de cultura aqui em Teresópolis, né? E o Vanderlei está aqui, mas a gente não vai falar só de cultura, não. Tem muita coisa para a gente fazer um bate-papo hoje. Daqui a pouco também a Bibi Nóboa vem falar sobre esse momento, aviação de Deus, atraso, retirado de linhas, enfim. A gente vai bater um papo sobre isso, né? Eu espero que as pessoas que participam fazendo perguntas durante a semana, quando ela não está aqui hoje, participem também. Me façam perguntas sobre os problemas da aviação de Deus e também aqui os problemas, perdão, que a gente enfrenta hoje na mobilidade urbana de Teresópolis. E também o Vanderlei, que já está aqui com a gente. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Hélio. Cá estamos, né? Convocados. E hoje é uma data interessante, Dia da Cultura, né? 5 de novembro. Pois é, rapaz, 5 de novembro, Dia da Cultura. Quando se fala cultura, Vanderlei, o que realmente é cultura? Hoje o Dia da Cultura no Brasil, ele remete a uma homenagem ao Rui Barbosa, que é, bom, jornalista, editor do Jornal do Brasil, lá em 1891 até 93, aquele período ali complicado do início da República, né? Do início do período onde você tira o imperador do Brasil, bania a família imperial e os republicanos assumem, então, o Os poder, militares, né? os militares, né? Que foi um marechal, Marechal Deodoro da São os Fonseca. nossos dois primeiros marechais, Deodoro e Floriano. Então você tem o Rui Barbosa, que já era um grande escritor, economista, jurista, ele vai então se projetar muito nesse período em função de ter sido o editor do Jornal do Brasil. Aliás, o Rui Barbosa, ele foi o primeiro jornalista brasileiro que foi caçado vivo ou morto pelo Floriano, né? Floriano não gostava dele, que ele era monarquista, e o jornal sempre combativo contra os absurdos que o governo cometia. O governo não só fechou o Jornal do Brasil, editado pelo Rui Barbosa, como meteu um cartaz na rua de caçado vivo ou morto, o Rui Barbosa, que é esse homenageado pelo dia. Então, ou seja, não é um personagem qualquer para marcar esse nosso Dia da Cultura. Mas embora tenha essa referência tão importante desse grande brasileiro que foi o Rui Barbosa, é uma data praticamente ignorada, né? No Brasil inteiro, não é só em Teresópolis, né? Uma data que passa até sem as pessoas perceberem que essa data existiu como comemorativa. Ao contrário de alguns países, por exemplo, o Japão, o Dia da Cultura no Japão, que é o dia 3 de novembro, 2 dias antes, ele é comemorado como um dia feriado. Mas não é feriado para ficar em casa ou para ir para a praia e passear, não. É um dia onde existem movimentos no país inteiro lembrando a cultura. Porque a definição de cultura, nós temos, inclusive, uma ideia errada do que vem a ser a cultura, né? A gente fala de cultura e aí a gente remete um pouquinho a essa picaretagem de Lei Rouanet, desses projetos incentivados pelo governo, achando que cultura é balé, que é show de Luan Santana, dessas coisas ruins aí da música brasileira, né? E não é nada disso. Perfeito. Cultura é a forma como a gente vive, né? E a cultura, ela se manifesta de forma diferente nos vários cantos do planeta, né? Nós temos uma cultura mundial, uma cultura de todos os povos, né? Que é a forma como o homem vive dentro do planeta. Isso é uma forma de cultura. E aí nós vamos ter a cultura regional, por continentes. Você observa bem que nós somos muito parecidos com os argentinos, os paraguaios, uruguaios, chilenos, colombianos. A América do Sul, a América Central, nós vivemos mais ou menos de uma forma parecida. Se você misturar esse povo que está vindo para o Brasil, venezuelano, teve um período que vieram também alguns colombianos, você vai ver que nós somos muito parecidos com eles. A forma de andar, a forma de conversar, muda um pouquinho a língua, que tem origem, no caso dele, na origem hispânica, Mas a maneira de mas ser... a maneira de ser é parecida, porque isso é uma forma de cultura regional, cultura continental. E aí nós vamos ter a cultura nacional, a cultura brasileira. A gente tem a ver com o tango, a gente tem a ver com o samba, com o chorinho. Aí tem o argentino que vai a questão do tango,
Então, você tem as músicas, você vê o mexicano, tem o seu estilo musical é diferente, é uma forma de cultura, não a música é a cultura, mas a forma de se identificar com aquela música, com aquela forma de falar, com aquela forma de ser. Nós temos, então, essa cultura, a cultura nacional, e vamos ter a cultura municipal, né? Então, ou seja, nós de Teresópolis somos um pouquinho diferentes do povo de Iguape, por exemplo, do povo de Petrópolis, do povo de Friburgo. Nós somos parecidos, porque somos de região serrana, mas pensamos diferente em algumas coisas, gostamos um pouquinho mais ou um pouquinho menos de algumas coisas. Isso vem a ver com a cultura municipal. E dentro do próprio município, nós temos a cultura localizada, que foi, a gente até falou já algumas vezes sobre isso, a questão do erro que foi o governo fazer um condomínio para 1.500 moradias na Hermitage, porque ali você mistura as culturas locais. Ora, já estamos falando quase de uma microcultura, né? Porque para ali, para o condomínio da Hermitage, foram mandadas famílias que moravam em Vieira, em Campo Grande, Eu concordo no plenamente Parque com isso. Imbuí, na Barra do Imbuí, na Beira-Linha, ou seja, pessoas que têm culturas localizadas, porque anda um pouquinho na Beira-Linha e observa o povo, e anda na Barra do Imbuí e observa o povo. São diferentes. São diferentes. São Eles têm diferentes. culturas. Então, cultura é isso. Cultura é uma forma de viver, né? Então, quando você mistura culturas, há um aprendizado, há uma assimilação da outra cultura, mas há também um conflito, né? Daí a necessidade de você ter um batalhão da Polícia Militar, florestal, mas é um batalhão da Polícia Militar, dentro do condomínio Hermitage, para conter esses ímpetos de não entendimento, quando eles, nas suas localidades, eles se entendiam, né? O povo lá do Campo Grande vivia tudo em harmonia. O povo de Vieira, o povo do Caleme, quando mistura esses povos dentro de uma mesma cultura municipal, mas que viviam numa cultura localizada específica, numa microcultura, eles têm enfrentamentos. Acontece, lá no meu bairro não era assim. Lá no meu bairro não se ouvia música alta. Lá no meu bairro era bagunça. O carro de som corre na rua 3 horas da manhã, não acontece nada. Ou seja, essa forma de viver nos bairros, ela se manifesta em conflito quando você junta toda essa gente num caldeirão só. Quando muita gente viu aquilo como uma grande conquista para a cidade, a construção do condomínio Hermitage, eu escrevi algumas vezes sobre o erro que estava se cometendo, porque é difícil conter ali esses conflitos que existem das culturas locais, né? Enquanto você perdeu uma grande oportunidade de localizar essas famílias nos seus próprios bairros de origem, né? Quem mora na Posse, quem mora no Caleme, 50 famílias na Posse, 50 casas na Posse, 200 casas no Caleme, 200 casas no Campo Grande, você espalha aquela quantidade de moradias no mesmo local, porque as pessoas têm formas de viver diferentes, as pessoas têm culturas diferentes, mesmo dentro de uma própria cidade, onde a gente pensa mais ou menos e age mais ou menos igual dentro da nossa cultura municipal. Hoje, por exemplo, é um dia que está sendo o Dia da Cultura, não se fala disso em local nenhum, praticamente em Teresópolis, né? Não se fala disso e é um equívoco não falar, porque nós temos aí, no caso, a gente vai falar de uma cultura no Dia da Cultura Municipal, a gente vai falar da cultura municipal, a cultura da lembrança das folias de reis, da lembrança da música de raiz, da lembrança dos poetas de antigamente. É essa coisa que fez a gente diferente, né? Porque a gente é fruto do meio. Então, a gente tem que cultuar, nesse dia de hoje, 5 de novembro, o meio, que é o que nos produziu como nós somos. Você tem uma personalidade, uma forma de viver, porque viveu dentro de um meio, né? Então, o garoto que mora na favela, o sonho dele é ser traficante ou ser jogador de futebol, né? Mas se ele ouvir uma música num conservatório, ele vai ouvir uma música clássica, ele pode gostar de música clássica, né? Porque ele vai assimilar essa forma de viver, essa forma de gostar de coisas diferentes. Então, a cultura municipal, ela é muito importante. Seria importante que nesse dia de hoje a gente estivesse falando sobre a nossa forma de viver e valorizar essa forma de viver, até para as pessoas conhecerem mais e ter memória disso. Os talentos estão aí, né, para serem descobertos. Claro, e de vez em quando aparece algum e talento precisam aqui em Teresópolis. ser valorizados, né? Nós temos em Teresópolis, Teresópolis é um berço da arte, né? Então aqui você vai ter, eu
Bom, estou lançando amanhã, na Casa de Cultura, um livro com os sonetistas de Teresópolis, 62 poetas sonetistas em Teresópolis. Tem município que talvez não tenha nenhum ou dois. Só no Então, teu livro tem quantos 62. radialistas famosos no Brasil inteiro que partiram de Teresópolis? Está aí, ó, Ayrton Rebelo, Eloy de Carlo, Sim. só lembrando os que a gente tem assim, mais proximidade, que estão conviveu aqui. com eles, que estão aqui. Então, pessoas que... isso na arte do microfone, na arte da fala, né? Agora, na arte da pintura, por exemplo, além dos clássicos, né? Manuel Madruga, Fernando Martins, Facchinetti, tantos que foram importantes para a pintura nacional, que eram de Teresópolis, e além dos próprios pintores que estão hoje em atividade no município. Mais de 30 pintores fazem parte da SOART, Sociedade dos Amigos dos Artistas de Teresópolis, né? Isso nas artes plásticas. Aí você vai até na música, você vê a qualidade dos nossos grupos musicais, dos nossos artistas. Você já teve aqui, sentado nesse meu lugar, o Anderson Rosa, por exemplo. Você vê o Anderson Rosa se colocando diante da música, a qualidade artística dele é muito grande. Estou citando o Anderson como um dos tantos deles, que nós temos, né? Para não citar os outros, eu cito ele em nome dos outros. Mas nós temos grandes conjuntos musicais em Teresópolis, grandes artistas, na área da música também, então em todas as áreas. Na área da literatura, nós tivemos aqui os próprios historiadores de Teresópolis. A gente fala muito do Osíris, do João Oscar, mas nós tivemos um pouquinho antes um Armando Vieira, que era um memorialista. Você pega um texto dele, é uma poesia. Você lê uma página inteira, um parágrafo de uma página inteira, sem cansar e entendendo o que ele está dizendo, porque ele tinha uma cultura muito grande e escreveu 6 livros sobre a história municipal. Ou seja, em todas as áreas, nós temos grandes expressões culturais, expressões artísticas, e hoje seria uma boa oportunidade para estarmos lembrando deles, para que a gente, no futuro, não perca essa referência da cultura que eles deixaram para nós. E nós tivemos lá no passado, quando você falou aí da música, nós tivemos o Bossa 4, só tem um vivo, que é o Carmino Pacheco. Se eu não, o Borginho, né, morreu há pouco tempo. Borginho morreu agora, referência né? do grupo, né? Morreu há cerca de um ano e meio. O Carmino ainda está aí junto com a gente, está vivo. E o Bossa 4, ele fez uma turnê pelos Estados Unidos e uma turnê pela alguns países da América Latina. Não sei quais foram, né? Mas pelos Estados Unidos eu me lembro. E foi um conjunto todo de Teresópolis. Era um grupo musical de Teresópolis que internacionalmente levou o nosso nome. Essa proximidade com o Rio, né? Então, o Rio é a capital cultural do país. Hoje, com a internet, depois lá dos anos 70, com o auge da televisão, o Rio foi assim meio que perdendo essa importância, principalmente depois que a capital foi embora do Rio, foi para Brasília, mas o Rio ainda é a capital cultural do país. O Rio ainda é a porta de entrada do país, né, para o mundo. No aeroporto internacional que descem a maior quantidade de viajantes do Brasil inteiro, né? Eles querem primeiro conhecer o Rio para depois conhecer alguma coisa do Sul ou do Nordeste, né? Porque o Rio é conhecido no mundo inteiro. Então, essa proximidade com o Rio. Nós estamos a menos de 100 quilômetros do portão de entrada do Brasil, que é o aeroporto internacional. Isso facilita, né? Provoca esse encantamento. E até pelas características de Teresópolis, você não vai encontrar em lugar nenhum outra cidade no Brasil com essa característica de você olhar pela janela e ver uma cordilheira como da Serra dos Órgãos, que está dentro da Serra do Mar. Então, isso aí encanta muitas pessoas. Nesse livro que eu estou escrevendo agora, Viagem ao Passado, que deve sair até o final do mês de novembro, vamos correr para isso. Eu quero que ele seja editado dentro desse ano, até porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho os relatos dos viajantes e o espanto deles diante da Serra dos Órgãos é sempre muito grande. Da grandiosidade do granito se projetando, do cinza se projetando sobre o verde, né? Então, tem inclusive um viajante português que visitou um amigo dele, o Justiniano Rodrigues, no bairro do Alto, que era o dono daquele alto depois daquela fase do marcha, e ele escreveu um livro, as cartas que ele escrevia. Então, cada município que ele ia, ele escrevia uma carta para alguém falando do que viu naquele lugar. Ele escreveu um livro com essas cartas, e ele esconde, então, ele escreve a um suposto amigo
conde de Ficálio, em Portugal, falando do amigo Justiniano que morava em Teresópolis. E aí ele descreve a Serra dos Órgãos. Olha, é uma descrição fantástica. E ele começa dizendo o seguinte: se eu já não tivesse visto a grandiosidade da Serra da Estrela, quem é português sabe o que é a Serra da Estrela, que é uma serra equivalente à nossa, dizem até que mais bonita que a nossa em Portugal, e eu ficaria extasiado. É que eu já estou acostumado com a beleza, mas ainda assim me espantou a beleza da Serra dos Órgãos. E ele dá o nome para as montanhas, né? Ele faz ou seja, ele se encanta com a montanha. O mesmo aconteceu com vários outros viajantes, cientistas, botânicos, geólogos, que vieram ao Brasil e conheceram a Serra dos Órgãos naqueles anos 1800. Né? Então, ou seja, isso encanta realmente. Então, é natural que essas pessoas que venham ao Brasil e que cheguem no nosso portão de entrada do país, que é o Rio de Janeiro, quando eles passam por Teresópolis, eles querem fazer alguma coisa por aqui, querem visitar, querem passar uma temporada, querem morar aqui. Está aí. Se você olhar as pessoas notáveis que moraram em Teresópolis, né, que viveram em Teresópolis ao longo dos anos, é uma lista muito grande. Está aí Manuel Bandeira, Olegário Mariano, artistas que vieram morar em Teresópolis para produzir sua arte aqui. Vanderlei, eu tenho dois assuntos que eu ainda quero falar com você sobre um projeto que a Câmara travou ontem, esse projeto do prefeito, né, sobre a água aqui em Teresópolis. Eu quero falar com você sobre isso, até porque você já está na edição do Diário, do Jornal Diário. E também sobre esse treinamento que alguns cargos da prefeitura foram fazer em São Paulo. Um curso, um treinamento. Você explicar isso para a gente. Eu estou indo para o comercial, voltando já, lembrando que você tem aí, aqui em Teresópolis, você tem a rede das drogarias em Bom Sucesso, em Vargem Grande, você tem Original Drogarias Bom Sucesso, Vargem Grande, e o delivery da Original Drogaria em Bom Sucesso e em Vargem Grande. E vem aí uma promoção muito legal da Original Drogaria, hein? Já estamos trabalhando em cima disso. Original Drogarias. Voltamos já.